né, professor aqui da universidade, né, meu nome é Roberto Calazans. E esse grupo, né, ele existe há 2 anos e meio, né? Então, em 2 anos e meio, né, a gente vem fazendo uma série de pesquisas, uma série de trabalhos de extensão, ofertamos alguns estágios de atendimento também. E, diante disso, nós começamos a nos defrontar com uma série de situações, né, que nos fez interrogar o nosso fazer psicanalítico também. A gente vem lidando, né, com uma diversidade de temas, né, de trabalhos, de temas de pesquisa, e que nos obriga, né, e nos convoca a pensar, né, como é que nós podemos, então, lidar com esses temas que surgem. Né? Rapidamente, né, a gente pode pensar um primeiro tema, né, que a gente se depara muito claramente, que é um tema que, ainda bem, as instituições psicanalíticas estão começando a se deparar, a se defrontar com eles, né, é o tema das ações afirmativas, né, nas universidades, né? Então, as ações afirmativas nas universidades completam esse ano 14 anos, ou seja, de um lado, é pouco tempo, por outro lado, já é bastante tempo para termos, né, uma massa crítica de pensamento sobre os efeitos das ações afirmativas nas universidades. Mas uma coisa que começou a nos chamar bastante a atenção foi que, com as ações afirmativas, né, nós temos uma mudança no cenário universitário, e nós temos, então, com essa mudança no cenário universitário, nós temos também mudança de uma certa tipo de demandas também. Mas, mais do que isso, né, há uma certa mudança nas temáticas que são apresentadas dentro das universidades. Né? Então, começam a surgir temas de pesquisas provenientes que são trazidos por pessoas negras, indígenas, quilombolas, né? Pessoas com deficiência também, e a partir de interseccionalidade, questões, né, com a questão da mulher, com a questão trans e tudo mais, a gente começa a notar que uma série de temas começam a aparecer que não apareciam antes, né? Assim, eu estou aqui na Universidade Federal de São João del Rei há 25 anos, né? Professor, sou quase 30, né? Então, a gente vê como é que os temas mudam, né? E mudam temas, aparecem temas que não apareciam, principalmente dentro da psicologia, não apareciam com tanta característica. Mas um tema, né, em especial, foi que a gente se deparou, que nós até fizemos uma pesquisa, já divulgamos o relatório dessa pesquisa, foi o tema dos impactos das ações afirmativas sobre sujeitos dentro da universidade. Né? E nós começamos a ver que, se por um lado, né, as ações afirmativas abrem espaço para sujeitos que tiveram o acesso negado à universidade o tempo todo, por outro lado, né, a gente encontra na universidade uma série de estratégias, dispositivos, né, até mesmo políticas, que disfarçadamente abrem o acesso, mas não permite a permanência e, mais ainda, prejudica a ideia de um certo pertencimento a esse espaço universitário, impactando, então, né, em termos subjetivos, né, as pessoas que estão entrando na universidade por ações afirmativas. Né? Então, nós fizemos um relatório sobre o impacto, né, o como as ações afirmativas, né, foram implementadas na pós-graduação, e analisamos e vimos, analisando documentos, entrevistando os coordenadores, entrevistando pessoas da instituição, o quanto que, ao mesmo tempo que o acesso é aberto,
a permanência e o pertencimento continuam ainda fechados, né, gerando efeitos subjetivos sobre as pessoas. Isso nos levou, né, a ter que pensar que a universidade, ela também, ela não é algo apartado da sociedade, ao contrário, ela mantém a mesma estrutura da sociedade, mas a gente começou a ver que a gente precisa considerar a universidade também o quê? Um território, né? A gente sempre fala da universidade, a universidade, ela vai ao território. Não, ela também é um território de negociações e de disputas. E dentro dessas negociações e disputas estão o que também? Os temas de trabalho, os temas de pesquisa, né? Como que nós vamos ver essas questões todas, né, que estão chegando até a gente agora no território propriamente dito, né? E isso foi muito curioso, porque o que nós vimos hoje, né? Então, nós abrimos, uma das frentes de trabalho do Guibalar, foi abrir o quê? Uma equipe de atendimento, né, psicanalítico a pessoas que entraram por ações afirmativas na universidade, né? E uma das coisas que nós vimos, que muitas das dificuldades que atravessavam esses atendimentos psicanalíticos, né, eram o quê? Né? Era como as pessoas que entraram por ações afirmativas, elas se sentiam num atendimento dentro da própria universidade, né? Como que estar, por mais que seja uma oferta de um projeto que não é necessariamente um projeto institucionalizado, né, ainda por ser dentro da universidade, a gente viu o aparecimento de uma série de resistências, né, de impedimentos, de desconfianças nas falas dos sujeitos. Né? Tanto que esse ano nós estamos trabalhando para que a gente possa atender as pessoas, já não atender mais dentro da universidade, mas atender diretamente nos territórios, né? Aonde pudermos. Né? Nós estamos buscando parcerias, né? Tanto com as associações de moradores, quanto com estratégia de saúde da família, para que o trabalho possa acontecer. Mas isso nos leva, né, a 2 pontos que eu acho que geram a necessidade de nós fazermos esse curso aqui, de apresentar, né, em termos de metodologia. Né? Por quê? Acho que 2 coisas precisam ser pensadas nesse aspecto. A primeira, a questão de que, se há uma interrogação, eu preciso ter um método para fazer essa interrogação também. Eu preciso fazer essa interrogação de maneira metódica, né? Eu não posso simplesmente ignorar o tensionamento que essas questões vêm trazendo para a universidade e achar que eu posso simplesmente manter o mesmo método ou atuar da mesma maneira como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente vê que a interrogação metodológica, ela é justamente o quê? Ela também é um campo de pesquisa. Ela não é, como muitas vezes algumas pessoas querem fazer parecer, a resposta pronta e acabada para todos os problemas. A segunda coisa é que essas metodologias, elas estão sendo proveniente de onde? Né? Se ela está sendo proveniente de questões que se colocam para a gente a partir do território, né? Então, nós precisamos encontrar meios de escutar isso que o território está nos dizendo, né? Principalmente quando a gente, a partir dessa ideia inicial de contato com os alunos de ações afirmativas, do aparecimento de temas que não apareciam até então, que nos leva até o território, e a gente passa então a escutar o território, né? De que maneira eu escuto o território, que não seja uma maneira de fazer 2 problemas que a universidade geralmente faz. Considerar o território apenas um lugar para buscar dados para fazer uma pesquisa, né? E depois ir embora e ignorar o território. E o segundo, né? Como compor com esse território?
né? Como compor com os diversos territórios, né? Então a gente pensou, né? Então vocês vão encontrar nesse curso, né, uma série de questões que atravessam as pesquisas dos diversos membros que compõem o Gibalá, né, em que a partir da ida ao território a gente vê a necessidade de tensionar a psicanálise, às vezes com outras teorias, mas principalmente com aquilo que é falado a partir do território. A gente não pode esquecer, né, que isso é um procedimento que a gente, por outro lado, aprendeu com quem? Aprendeu com Freud, né? O Freud, ele só consegue fazer a psicanálise quando? Quando a Ana O vira para Breuer e diz, me deixa falar. Porque ou seja, o que ela diz aí nisso, e o Freud escuta? Ela falar, ali tem um saber que sou eu que preciso escutar, né? E não um saber meu que ela precisa se submeter, né? E acompanhar a elaboração desse saber que levou Freud a fazer a psicanálise, né? Mas quando nós estamos nos territórios, então nós temos que pegar esse gesto formal de Freud e trabalhar a partir dele, né? E não achar que nós vamos encontrar uma resposta pronta ali, né? Então foi a partir, né, de uma série de situações, né, que nós viemos nos deparando, vou elencar aqui algumas delas, né, nos últimos 2 anos e meio, que surgiu a ideia de apresentarmos como nós estamos pensando a maneira de introduzir a questão metodológica, não apenas em termos de pesquisa, porque elas estão partindo das pesquisas, mas também em termos de como fazer uma escuta psicanalítica nos diversos territórios, né? Veja, não quero dizer com isso que ninguém nunca tenha feito isso antes. Nós temos vários trabalhos que nós podemos citar de escutas no território, né? Então, como os trabalhos do Jorge Brois, da Emília Brois, lá em São Paulo, né? Os trabalhos das narrativas memorialísticas lá em Belo Horizonte, né? O trabalho do Digaí Maré lá no Rio de Janeiro. São vários trabalhos que a gente encontra escutas territorializadas, né? Nós estamos querendo trazer o quê? O que nós estamos fazendo a partir do que nós estamos encontrando nas nossas pesquisas, né? Então, uma das coisas, né, a gente sempre se pergunta, que é uma das pesquisas, né, enfim, o que está em jogo quando mulheres encarceradas passam a se organizar de certa maneira dentro do sistema carcerário diante da presença de uma criança que nasce ali dentro, não apenas com o intuito de demandarem melhoras, mas no sentido de cuidarem desse neném, que é como elas chamam as crianças, né? Qual o sentido que é dado, né, ao termo batizado na capoeira, e por que encontramos ali vários cantos valorizando a vadiagem e a malandragem, né, sendo que a capoeira era proibida justamente por ser algo associado à malandragem, né? Que experiência está em jogo quando uma série de grupos de congadeiros consegue finalmente entrar na igreja de Nossa Senhora do Rosário após mais de um século de proibição? E um deles faz questão de ler o nome de todos os que vieram antes e morreram sem poder entrar nessa igreja e ter essa experiência, né? Ou ainda, o que pode significar a ideia de que uma série de documentos podem ser encontrados em casas de famílias e que contam histórias que podem explicar outra formação brasileira, como diários de ex-escravizados, ou ensinamentos indígenas transmitidos por meio da oralidade, mas sem explicitação de que é indígena, né? E principalmente, são uma série de arquivos que nós encontramos em que não são considerados arquivos pela historiografia oficial, mas são arquivos que estão contando uma história, né? Se a historiografia oficial não consegue escutar, talvez a psicanálise ela possa abrir um caminho para que esses arquivos possam ser considerados, né? E isso, claro, articulando com outras maneiras, né?
serem iniciados, passam a dar atendimento a uma massa de afluência muito grande que ali pede ajuda. Afluência não apenas pessoas periféricas, é importante frisar. Ou ainda, o que significa encontrar crianças e adolescentes negros, em sua maioria, retidos em instituições devido à destituição do poder familiar? O que pensar sobre a população em situação de rua em sua relação com a cidade? Né? O que dizermos, né, da experiência de mulheres negras que, quando entram aos bancos universitários, né, não reconhecem no corpo docente uma possibilidade de espelho? Ou, aí sim, para finalizar, né, o que é a experiência de uma batalha de rima e o que em termos de pertencimento comunitário, né? Então, chegado até nós, né? E é importante notar, né, Canários no território, uma vez que a realidade que a Professor Calazans, eu não sei se o senhor está vendo, mas está ficando muito o som do senhor. e comunitária, ficando, vou fazer o seguinte, só um minuto. E se agora está melhor? Parece que sim. Bom, né, vou tentar aqui pelo celular, então, tá? Agora, estão me ouvindo? Sim, tá melhor. Sim. Tá bom. Obrigado por ter avisado, tá? Então, né, o que eu estava falando, né, é que nós estamos diante de uma série de questões que se apresentam para a gente, né, para várias pessoas daqui do grupo de pesquisa, questões que não são questões meramente sociológicas, como poderiam parecer à primeira vista, né, mas são questões que interrogam, né, e trazem um campo de experiências que remete a uma certa ideia de temporalidade, a uma ideia de relacionamento, seja ele familiar ou comunitário, né? A ideia de corporalidade que afeta diretamente um sujeito. Então, são várias questões que são próprias do campo psicanalítico, né? E que a gente não pode simplesmente achar que elas são menores, né? Então, deste modo, está nos territórios... Oi?
né? Então, deste modo, estar nos territórios, né, nos leva a interrogar como escutar essas experiências que, podemos dizer, são todas, muitas vezes, minoradas, né, por serem tratadas como questões, às vezes, de persistência de um animismo das pessoas negras e periféricas, por um lado, ou são tratadas como meras, como formas folclóricas, por outro. Mas se mudar a perspectiva, a de que a marcação da cor da pele esconde, na verdade, uma matriz de organização de saberes que podemos denominar de afro-indígenas, podemos ver a existência dessas experiências de outra maneira. Modos de contar uma história que o processo de modernização brasileira quer, a todo custo, esconder. Né? É, é... E se estamos falando de um território, a gente não pode esquecer qual é o território que nós estamos aqui em São João, né? É um território, né? Eu acho que isso é uma matriz que pode ser usada em outros lugares também, né? Não precisa ser apenas em São João del Rei, né? Mas eu vou falar a partir de onde? A partir de onde nós estamos. Que é uma cidade fundada no ciclo colonial do ouro, né? No Brasil, que era colônia de Portugal, né? E se hoje é uma cidade brasileira, a sua criação foi decorrente da invasão de um território indígena, que era o território Puri, né? Que trouxe pessoas escravizadas da África para cá, trouxe pessoas raptadas da África para cá, né? E é aqui que a gente começa a pensar os primeiros tensionamentos. Por quê? Porque uma equipe vai achar que a colonização foi um processo total de apagamento dessas histórias e desses laços, né? E de cosmogonias, percepções, vínculos e experiências africanas e indígenas. Mas ainda é um equívoco achar que as pessoas simplesmente deixaram tudo para trás, mesmo com toda a coação, exploração, expropriação que a violência colonial impôs. E essa violência não foi imposta apenas pela guerra, que a racialização atualiza como eventos traumáticos até hoje. As resistências a esse modo de exploração também não se deu somente por meio da violência quilombola ou indígena. A violência se impôs também pela recusa da língua dos africanos. E a resposta se deu, por outro lado, também por meio do que alguns autores podem chamar de fugitividade, né? Dessa mesma língua, de produzir um saber sem que o outro reconheça que ali esteja produzindo saber, mas que esse código ele é transmitido para quem deve, né? Como diz Denetem Tuambona, né, essa fugitividade é um modo de subversão da ordem dominante. Viver em modo menor, viver em fuga, é abraçar formas de vida e de resistência que subvertem a ordem dominante por meio das variações criadoras que lhe impõem. É assim que o minueto, a quadrilha, a contradança, a mazurca e muitas outras danças dos colonizadores europeus foram transfiguradas pela reelaboração criadora que delas fizeram vidas condenadas. Os negros a tocavam a partir de outros mundos, em vista de outros fins, executando assim uma subversão, uma versão subterrânea da vida do Senhor, a ponto de dar origem a campos de força inauditos, como o Goca, de Guadalupe, o Belle, da Martinica, o Caseco, da Guiana Francesa, o Maloia, da Reunião, ou o Jazz, de Nova Orleans. Soul musics, de acordar os mortos e desencadear vidas. Aqui também podemos colocar o chorinho, os sambas, as congadas, né? E é interessante, né, que é diante disso que o nosso interesse metodológico ele ganha força. Porque se podemos reconhecer ali uma elaboração de saber diante de uma série de censuras, né, então essa elaboração não pode ser colocada apenas como resíduo de algo que deveria ter sido superado, mas como algo que se insere no dia a dia das populações. Né? Ignorar isso é ignorar o segundo ponto. O que podemos ouvir quando nos deparamos com a população que se apresenta nos territórios. Né? Então, esse tensionamento nos exige retomar também fundamentos da escuta. E são fundamentos da escuta que são muito curiosos, que o que a gente vê muitas vezes, né, é o quê? Que todo mundo vai falar na psicanálise da livre associação, para driblar a censura, da atenção flutuante, de não escolher temas. Mas essa livre associação, essa atenção flutuante,
Quando se trata de questões racializadas, as pessoas simplesmente deixam de ouvir a partir da livre associação e deixam de ter uma atenção flutuante, né? A Isildinha Batista Nogueira, ela dá diversas letras, dá diversos exemplos, né, de como quando a questão racial ela aparece na clínica, né, ela aparece de que maneira? De uma maneira a ser descartada quase que de imediatamente, ou quando mesmo ela não se torna uma questão reduzida a um processo de medicalização, né? Isso é algo de uma paranoia, isso não existe no país e tudo mais, né? Então isso é importante, né? Pensar isso, por quê? Porque isso nos permite fazer um tensionamento metodológico, né? Não para fazer uma defesa intransigente da psicanálise, tal como ela sempre foi feita aqui, né? Mas para forçar a psicanálise a cada situação ela pensar o quê? Agir, voltar a seus fundamentos para poder avançar, né? Geralmente, quando a gente vai falar de método em psicanálise, a gente usa muito a questão dos dois verbetes de psicanálise do Freud, né? Aí fala lá, a psicanálise é um método de tratamento, a psicanálise é um método de pesquisa e é uma teoria que surge desses dois métodos. Só que desse texto, eu gosto do último parágrafo, e não desse primeiro que eu li, né? O último parágrafo, Freud vai dizer o seguinte, né? A psicanálise não é, como as filosofias, um sistema que parta de alguns conceitos básicos nitidamente definidos, procurando apreender todo o universo com o auxílio deles, e, uma vez completo, não possui mais um lugar para as novas descobertas ou melhor compreensão. Pelo contrário, ela se atém aos fatos de seu campo de estudo, procura resolver os problemas imediatos da observação, né? Sonda o caminho à frente com auxílio da experiência, acha-se sempre incompleta e sempre pronta a corrigir ou a modificar as suas teorias. Vejam, quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é o Freud, né? Então, acho que se a gente escutasse um pouquinho mais o Freud, né, a gente não teria tantas reações violentas à psicanálise quando se pede que se escute algo aonde? No próprio território, né? Sabe? É isso que o Freud está dizendo, diante da experiência, daquilo que aparece. Por que eu começo a me fazer surdo quando aparece a questão racial, né? Não há incongruência, né? Se a seus conceitos mais gerais falta clareza e seus postulados são provisórios. Ela deixa a definição mais precisa dele aos resultados do trabalho futuro, né? Então, isso é uma questão que é importante, gente. Por quê? Porque o tensionamento, né? Quem exige muito, está exigindo aqui esse tensionamento é o próprio Freud. Se a gente pensar na própria elaboração freudiana, ela não é uma elaboração que começou ali com a teoria do inconsciente e só foi sobrepondo conceitos sobre conceitos a partir disso. Não. É um trabalho constante de elaboração e reelaboração, inclusive de reelaboração ligado com o quê? Com uma experiência traumática, que foi uma experiência traumática da própria Europa, com a Primeira Guerra Mundial, que o obriga a repensar quase todos os fundamentos da sua teoria, né? Então, por que a gente acha que, diante de uma realidade distinta da qual o Freud viveu, nós também não deveremos fazer isso, né? Eu acho que esse tensionamento ele é esclarecido muito por um psicanalista mexicano chamado David Pavón Cuéllar, né? E que ele vai falar, né, que ele se coloca uma pergunta se a psicanálise ela é europeia, ela tem alguns elementos coloniais, será que a gente não deveria abandonar a psicanálise, né? E ele responde que não. E ele responde que não por quê? Porque ele vai falar, né, que a gente não pode descartar a psicanálise porque a psicanálise faz parte também, né, de um processo, ou melhor ainda, ele vai dizer, né, que a nossa subjetivação ela faz parte ainda hoje de um processo que foi colonial.
Então, por mais que nós tenhamos as experiências afro-indígenas que a gente quer trazer para a escuta, a gente não pode esquecer que a nossa subjetivação, devido à colonização, ela também tem. Nós nos tornamos sujeitos justamente por essa colonização, né? Só que o que o Pavlovsky já vai lembrar é o quê? Que alguns autores europeus, eles, na verdade, quando eles vão produzir os seus trabalhos, e dentre eles o Freud, né, eles não vão fazer necessariamente uma defesa dessa colonização. Né? O que eles vão fazer vão ser trabalhar a Vou citá-lo aqui, tá? A psicanálise é fruto não tanto da modernidade capitalista e colonialista ocidental, mas da crise dessa modernidade. A crise faz com que a modernidade se volte criticamente contra si mesma e por meio de contribuições como as de Freud ou de Marx. Né? Aqui vemos, né, que a contribuição de Freud ela também é uma analítica dessa modernidade. Né? E aí o Pavô Coelho já continua. Minha convicção é que os retornos marxistas e freudianos do recalcado fornecem pontos de apoio para projetos anticolonialistas, que não buscam romper com o colonial a partir de uma exterioridade ilusória, como aquela decolonial, mas sim admitir que devem debater contra a modernidade ocidental a partir do interior com suas armas, com suas verdades reprimidas. E isso aqui que é interessante para a gente começar a pensar em termos metodológicos, né? Se nós temos uma série de verdades que foram reprimidas, né, elas foram também, como todo aquilo que é reprimido, ou aquilo que é recalcado, né, aquilo encontra modos de se expressar também. E é isso que nós precisamos começar a estar atentos nas escutas. Né? E é interessante isso, né, porque a gente vê que o que está em jogo aí é algo que é interessante, né? Que é isso que alguns autores vão chamar de fugitividade, né? Que é justamente o quê? Esse elemento que permite essa produção para fugir dessa censura colonial, para fugir dessa produção que quer acabar, que quer destruir todo o procedimento, tudo que é ligado à ideia do que não seja propriamente moderno, liberal e burguês, né? E que muitas vezes não é ouvido, né? Por quê? Porque muitas vezes é considerado como um aspecto meramente folclórico, um aspecto meramente residual, né? E o que é importante dizer é que não se trata de resíduos, se trata de modos de elaboração, né? E é muito curioso, porque muitas vezes aí a gente vai ver pessoas que vão dizer que são psicanalistas e que vão levar em consideração esses modos de elaboração, mas levam de uma maneira o quê? Ou folclorizante, né? Ou como dados de curiosidade, tipo assim, fui lá na periferia e vi como eles funcionam, e venho aqui para contar para vocês. Vocês não precisam ir lá, né? Né? Quase como se fosse uma excursão antropológica. Vou contar só uma história para vocês que aconteceu semana retrasada, né? Houve um congresso lá em São Paulo e uma colega nossa estava perto da USP e pediu um Uber. Ela pegou esse Uber, né? Andou 3 quilômetros e entrou na USP. Ao entrar na USP, né? O rapaz pergunta: que lugar é esse? Veja, o cara trabalha de Uber em São Paulo, né? E ele não sabe o que é aquele espaço perto de onde ele trabalha, que é a USP, que era onde estava acontecendo o congresso, né? E a questão não é ele não saber o que é a USP. A questão é muita gente achar que a periferia está muito mais longe, ou o interior está muito mais longe do que se imagina. Né? A gente encontra com elementos e questões periféricas e de interior, africanas e indígenas, o tempo todo. Né?
E a ignorância dele, né, é uma ignorância não somente dele, por quê? Porque boa parte das pessoas que ali estavam também ignoravam que um sujeito perto, trabalhando perto, morando perto, pudesse não saber o que é a USP. Né? Então a gente vê que às vezes as pessoas usam, vão fazer as pesquisas para trazer esses elementos não como saberes a serem considerados e produzir atenção para a gente, mas como dados de curiosidade. Né? Tipo assim, fui na periferia, vi tal coisa, sei que é legal. Agora vamos falar sério, que o que importa é isso, isso, isso e isso. Né? Isso quando não faz apropriação cultural. Né? Bom, e aí é interessante que a gente pode encontrar em um autor chamado Eduardo Dussel uma maneira de também organizar esse tensionamento, né? Que ele também vai falar, assim como o Pavão Coelho, de que não se trata de ignorar a Europa, mas se nós quisermos termos um pensamento próprio latino-americano, que é a questão dele com a questão de uma filosofia latino-americana, né? A gente precisa, né, tomar isso como uma pré-história, esse pensamento, para que a gente possa avançar a partir do quê? Do que nós encontramos nos nossos territórios. Né? E ele vai falar isso, dessa possibilidade de uma outra estrutura, a partir da ideia da análise de Levinas do rosto. Né? O Levinas vai falar que o rosto do outro, né, ou seja, o rosto do outro, a questão da alteridade, né, é sensível, ou seja, eu enxergo, é visível, né? Mas a visibilidade não só não esgota o outro, né? E, na verdade, sequer indica o que ele tem de próprio, né? Esse rosto no entanto, e é isso que nos interessa, é um rosto que interpela, né? E aqui tem duas dimensões que nos interessam, né? A primeira, que está tratando de uma alteridade. E a segunda, que esse rosto que eu só vejo, quando ele me interpela, ele está me interpelando para quê? Para que eu reconheça que existe uma alteridade e, ao reconhecer, escutá-la. Né? Agora, quando a gente começa a ver, né, que essa interpretação fica mais interessante, quando a gente se depara com o quê? Com rostos racializados. Né? Então, pegar uma experiência, que são pessoas negras, já passaram várias vezes, né? Está andando na rua, as pessoas desviarem, guardarem as bolsas, se esconderem. Né? Então, é uma maneira de olhar esse rosto, ver que há uma diferença, mas evitar essa interpelação. Que esse rosto convoca o sujeito sobre si. Né? Então, quando a gente se depara com essas diversas situações de pesquisa, o que a gente vê é o quê? Toda a dificuldade que se dá inicialmente dentro da universidade é o quê? Como fazer essa pesquisa sem fetichizar, sem apropriar culturalmente, sem folclorizar, né? E aí que, né, a gente está falando de interpelação, a gente não pode deixar de considerar que interpelar faz parte do quê? Do campo da linguagem. Né? E aí tem um ponto de tensão que tem me chamado muita atenção, que é o quê? Que a gente, principalmente na psicanálise lacaniana, a gente vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ultimamente, o que tem me interessado é o quê? É esse uma dessa linguagem, né? Porque uma é um artigo indefinido. Ele não está dizendo que é como a linguagem ou como a linguagem deve ser, né? E a gente já tem no próprio campo lacaniano, por exemplo, né, uma distinção muito forte feita pelo próprio Lacan dentro do campo da linguagem, que ele falou o quê? Questões relativas à fala e questões relativas da escrita. E que muitos autores, inclusive, fazem trabalhos sobre a ideia de testemunho, principalmente testemunho escrito, né? Porque ali é onde a fala ela não pode ser colocada. Né? E aí a gente pode pensar o seguinte, eu posso pensar diversas maneiras como a linguagem ela se apresenta quando eu estou lidando com o quê? Com essa diversa gama de experiências que nós temos nos nossos territórios. Né? Então, quando vamos ao território, é preciso avaliar como essa escritura ganha corpo,
como ela ganha corpo, como ela afeta um corpo, como ela produz um código, e aqueles que não consideram alteridade visam destruir, né? Então, aquilo eu posso destruir de diversas maneiras, desde matando o corpo, né, nas chacinas autorizadas pelo Estado, né, até desacreditando essa produção de saberes, né? Então, nesse aspecto, o rosto negro é rapidamente interpretado por uma rede simbólica, interpretado de maneira completamente distinta da de Freud, né, por uma rede simbólica racista que visa destruí-lo por meio da violência, né? Como lembra Lélia Gonzalez, a negativa, tal como formulada por Freud, né, é resultado do racismo como a neurose cultural brasileira. E a negativa, não podemos esquecer, em Freud, né, é um conceito que explicita que algo que emerge, né, não existe. E prepara isso para uma ação. Que ação? A ação de destruição, né? Então a gente vê, né, que é um conceito que explica que quando algo emerge e eu não posso reconhecer, então, por exemplo, como famílias negras com estruturas próprias, como a própria Rita Segato já demonstrou, né, a transmissão pelas músicas, sejam elas consideradas ritualísticas, né, no candomblé ou nas congadas, ou antigas, né, como os sambas, né, ou atuais, como o rap e o funk, né, não pode existir. É interessante como é que isso se atualiza nos mesmos territórios de diversas maneiras, né? Desse modo, devemos abrir nossas orelhas quando todos somos convocados, então, pela Exilgia Batista Nogueira, nesse evento que nós fomos lá há 2 semanas atrás, quando ela convoca cada um a questionar, a cada um, seja branco, seja negro, seja indígena, como é que o racismo, como é que o racismo te atravessa? Como é que o racismo te impede de escutar dentro de um determinado território, né? Nesse ponto, então, vou recorrer aqui a dois outros autores que podem nos ajudar nesse tensionamento. Um é Edmilson de Almeida Pereira, né? E a outra é a Lélia Gonzalez, né? Em relação ao Edmilson, selecionamos aqui duas passagens, na verdade uma passagem, né, e que ele fala algo que é interessante. Ele vai dizer o seguinte: em face dessa complexa teia cultural que encontramos no território, o viés daqui proposto deve ser entendido como uma espécie de sonar. Uma vez direcionado às camadas profundas das relações sociais, políticas e culturais que nos conformam, suas ondas no retorno vão nos devolver alguns sinais que nos permitirão articular um discurso analítico sobre as realidades tangenciadas durante o mergulho, né? É interessante isso, que mesmo que não seja do campo da psicanálise, todos esses elementos aqui apontam também para a psicanálise. Quando nós vamos a um território, é o território que deve nos interrogar para que nós possamos pensar a nossa praxis, né? Mas mesmo não sendo do campo da psicanálise, essa orientação metodológica nos permite ir ao território e ouvir em lugares díspares, né, mulheres encarceradas em uma batalha do Islã, como a questão da linguagem se impõe, e a da transmissão também, mesmo que não seja de maneira regrada pelo discurso neoliberal. Eduardo Glissant entendeu essa questão perfeitamente bem. Os jovens hoje têm outra sensibilidade para a língua. Mesmo que ouçam uma língua que não compreendem, sabem que ela pode enriquecer a deles própria. Ele se expressa sabendo que há outras línguas no mundo. Ouvir as pessoas dizerem que o inglês é a única língua me faz rir e me deixa triste ao mesmo tempo. Nessas cidades, a língua oficial, o português, o inglês e o francês, não é a língua materna natural. Sendo assim, nós encontramos novas línguas que são crioulos da língua oficial e da língua natural, que é contato regular entre os falares dia após dia, né? Então é interessante a gente ver isso, né? Como é que essa questão da língua ela atravessa, e chegamos então em Lélia Gonzalez também, que traz algo que nos permite pensar a análise aí de quem? Da população brasileira inteira. Quando ela vai dizer que no Brasil não se fala português,
se fala português. Se é português, o que nós começamos a ver é o quê? Que o racismo, ele é uma negativa do quê? Daquilo que compõe o sujeito no Brasil, seja ele branco, indígena, negro ou de outra origem, né? Então, o que a gente vê é que a gente está precisando repensar o que isso que eu gostaria de finalizar com isso, né? Que essas questões estão nos pensando, fazendo repensar o quê? Não somente como eu atuo no território, mas o território está nos fazendo pensar como eu escuto um sujeito no Brasil, né? Questões que o Freud não teria condições de colocar porque o Freud não viveu no Brasil, né? Ele não dá instrumentos para ajudar a pensar. Mas e como eu falei na citação que eu trouxe do Freud há algum tempo atrás, né? Ele mesmo está deixando o quê? Esse caminho aberto para que a psicanálise possa continuar, né? Sem necessariamente, né, eu ter que fazer ou uma defesa irrestrita, né, que é uma defesa às vezes esclerosada, assim, ou a psicanálise é isso, ela não é nada, e aí eu não estou defendendo a psicanálise, estou defendendo o texto do Freud sem analisar o texto do Freud, né? Mas que nesse mesmo texto do Freud eu posso encontrar elementos que me permitem estar no território, continuar psicanalista e poder fazer avançar a psicanálise. Tá? Gente, muito obrigado pela atenção. Vamos então agora conversar um pouquinho. Eita. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Pode ou levantar a mão ou fazer aqui no chat. Regis. Professor, boa tarde. Você pode falar um pouco mais sobre como ocorre essas apropriações, no caso de pesquisas, de pesquisas em psicanálise, as apropriações culturais? Uhum. Eu acho que no caso da pesquisa nós podemos pensar dois aspectos, né? De um lado, não é propriamente uma apropriação cultural, mas é uma apropriação quase que do sujeito, né? Você vai ao campo de pesquisa e chega lá, você faz a entrevista, né, com o sujeito. Você tem lá o seu roteiro, você faz a entrevista, você tem a sua hipótese, né, e você vai considerar apenas aquilo que está dentro da sua hipótese, vai levar embora, né? Então, pegar por exemplo, em situações, várias situações que nós já passamos aqui em instituições, né? Em escolas, instituições carcerárias, né? Em que a gente chegava lá, eu não, né? Mas uma galera chegava lá e pegava os dados e ia embora, sabe? Depois, quando a gente precisava ir lá, fazer uma pesquisa, ou uma conversação, um trabalho clínico e tudo mais, as portas estavam fechadas, né? E com certa razão, né? Porque na psicanálise você tomar né? Se a gente pegar em termos de Freud, Freud escreve os casos clínicos, que ele atendeu trabalhando com esses casos para ver se os sujeitos encontram algum destino, né, para o desejo ali que não fosse passar pelo adoecimento, né? E no meu modo de entender, a psicanálise ela é um elemento, ela é uma prática clínica,
Ela não pode achar que vai fazer só a pesquisa sem pensar na possibilidade de uma clínica. Agora, em termos de apropriação cultural, muitas vezes o que eu vejo, né, vou dar um exemplo, não vou citar ninguém, tá? Mas eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, isso é... Pega por exemplo, né? Dá um exemplo que eu já vi na psicanálise acontecer, que outro dia eu estava ouvindo o Luiz Antônio Simas falando, e ele falando assim, todo mundo hoje fala de encruzilhada, né? Maria Lúcia da Silva, também em São Paulo, falou isso no Red Paul, né? Também falou isso no Red Paul. O que ela falou, né? Que todo mundo hoje fala de encruzilhada. Todo mundo quer colocar a encruzilhada nas suas pesquisas, nos seus artigos e tudo mais. E aí o Luiz Antônio Simas, ele fala, né, que as pessoas muitas vezes confundem a encruzilhada, né, com o labirinto. E ele vai dizer, olha, na matriz africana a encruzilhada é uma coisa, labirinto é outra. E as pessoas vão falar de encruzilhada de diversas maneiras, né? E que, ouvindo lá Maria Lúcia da Silva, ela diz, as pessoas estão falando de encruzilhada errado. Então, eu tenho uma apropriação cultural aí, por várias pessoas dentro da psicanálise. Então, a gente vai achar vários artigos, vários textos falando a psicanálise na encruzilhada. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso faz errado, né? Eu estou dizendo que a gente vai achar, né? E em diversos outros elementos também, sabe? E eu acho que quando a gente vai para o campo da pesquisa e só trata o sujeito como informante da pesquisa, por mais que não seja explicitamente uma apropriação cultural, mas é uma modalidade, né? A sua cultura se torna fetichizada e eu posso usar ela do jeito que eu bem entender, sabe? Não sei se tá ok, Regi. Mais alguém, gente? Cristiane? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Me chamou muita atenção também, professor, quando você falou que está interessado no inconsciente, que é estruturado como uma linguagem, né? E em algum momento antes você estava dizendo assim, da psicanálise não se espantar quando ela é interrogada, a escutar o território, a escutar isso que eu tenho escutado falar muito e, né, me soa de uma forma interessante, a pluralidade da psicanálise também, né? São várias psicanálises. E eu acho que quando, né, você fala isso junto com o território, e aí quando você fala essa frase, né, o inconsciente estruturado como uma linguagem, fiquei querendo escutar mais um pouquinho também. Tá. Isso a gente tem pensado muito nisso, né? A partir, principalmente, da questão vinculada ao corpo, né? O corpo como território onde a linguagem se escreve, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, né? Vou fazer aqui uma analogia, tá? Não estou dizendo que é uma ligação direta, tá? Se a gente parar para pensar, a primeira coisa que o Freud escuta é um significante no corpo, né? Sabe? Ele não deixa de escutar isso. Mas a gente, da mesma maneira que o Freud também vai falar, que esse significante no corpo ele é escutado a partir do quê? A partir do momento que esse significante foi recalcado, né? Mas o Freud não vai dizer que essa é a única saída para a pulsão. Ele vai dizer, por exemplo, que tem uma saída sublimatória, né? Então, a gente tem uma série de questões, então, ligadas aí com a linguagem, né? Em que eu tenho diversas maneiras de fazer a transmissão, né? Sabe? E essa transmissão, ela se realiza muitas vezes no corpo, na dança, sabe? Né? Você poder reconhecer ali um modo, no corte de cabelo, né? Então você tem uma série de pontos ali em que você chega num lugar e, assim, você não vai saber, ninguém vai saber todos os códigos, né? Mas você não pode chegar num lugar e achar que não tem código, né? Ou querer encontrar apenas o código que você reconhece como código,
né? Então, por isso que eu acho interessante isso como uma linguagem, né? Porque até retomando até mesmo em Lacan, a gente vê que o Lacan vai falar, ele começa com função em campo da fala e da linguagem, lá em 53, mas quando ele vai terminar lá em Litura Terra, ele vai falar do quê? Daquilo que é rasurado, daquilo que se transmite pelo ideograma, daquilo que se transmite por outros estilos de códigos linguísticos que, se não for o alfabeto latino, eu não reconheço, né? Então aí a gente pode pensar, por exemplo, né? Por exemplo, sempre gosto de dar esse exemplo, né? Na Praça da Sé, em São Paulo, né? Perto de onde é o Marco Zero da cidade, tem uma escultura lá. Agora esqueci o nome do autor, né? Que vai ser chamado de matriz, representatividade da matriz afro-brasileira. É todo em adinkras. Quem conhece os adinkras vai saber o que está escrito ali. Quem não conhece não vai. Mas tem gente que também. A grande questão existe o código. E ele se transmite. Então ele se transmite no corpo, ele se transmite na dança, né? O exemplo que eu sempre gosto de dar, o povo já está cansado de me ouvir falar, né? Os toques dos sinos daqui de São João del Rei, que eles são muito mais ligados a uma matriz africana do que propriamente europeia, né? Então ele segue a mesma célula rítmica, né? Então eu acho que a gente pode avançar um pouco nessa discussão, né? Como reconhecer algumas coisas como elaborações, produções de saber também, né? Então eu acho que é isso, assim, né? A Ana Clara fez uma pergunta aqui, né? Como o professor disse, somos atravessados pelo colonialismo e por isso se justifica a psicanálise. Mas temos que considerar toda uma gama de línguas que formaram o nosso país e assim outras formas de viver e existir no mundo. O que você acha da ideia de que alguns conceitos devem ser repensados ou até mesmo deixados de lado, só depender do território que estamos atuando? Então, Ana Clara, né? Eu acho que um conceito para ele ser abandonado, ele precisa ser repensado e ver até que ponto ele perde a sua operatividade, né? Então, por exemplo, né? Vamos pensar aqui o conceito de complexo de Édipo, né? Ele é operativo ou ele não é operativo, né? Lembrando que para o Lacan, né, e para o Freud também, mas o Lacan fala isso de maneira explícita, o complexo de Édipo, né? Ele é algo que é normativo e, ao mesmo tempo, patogênico. Então, percebe quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? O Édipo, né, eu preciso analisá-lo, né, eu preciso pensá-lo. O Édipo, ele é uma formação liberal burguesa, de uma família nuclear, uma estrutura que vem dessa família nuclear. Quando você fala aqui das questões de outras formas de viver, nós temos outras formas de pensar a família no Brasil, né? Que não é somente a família nuclear. Aí a grande questão abandona-se o Édipo ou repensa-se o Édipo, né? Porque esse aspecto colonial da colonização capitalista, ela nos constitui, de certa maneira, de uma maneira edípica. Maria Rita Raquel falou disso muito bem, quando ela diz que muitas vezes as pessoas têm saudade dessa família, e isso ainda torna ela operativa, mas nós temos outros modos de arranjos familiares que atravessam os sujeitos também, né? Então, acho que antes de abandonar, compor. Agora, claro que tem conceitos que são abandonados, né? Do próprio Freud, né? A ideia de que o tensionamento do próprio Freud sobre a questão da mulher, né? Se a maternidade seria uma saída para a mulher ou não. Em vários textos ele defende que sim, né? Isso cabe, né? Então, assim, isso não cabe. E num território que foi explorado, por várias mulheres exploradas e tudo, a maternidade, então, não pode ser uma saída para a mulher mesmo, né? Então, é possível, sim, né? Isso. Agora, a gente não pode confundir conceitos que são princípios formais da psicanálise com conceitos que a gente pode, né, que são
passíveis, né, de serem abandonados, né? Então, por exemplo, é possível pensar numa psicanálise sem transferência? Né? Eu acho difícil, né? Mas a grande questão é qual é o saber que está em jogo ali naquele caso para que uma transferência se instale. Aí nós temos uma elaboração ali, né? Então a gente precisa, né, eu sempre acho que a gente precisa ter um pouco de paciência e de escuta do território para ver, é para abandonar, não é para abandonar, é para compor, é para modificar, como é que esse trabalho todo se dá. Que é um trabalho do campo da pesquisa também, né? E a Fabíola, né, minha pergunta é sobre alguma devolutiva de uma pesquisa no território. Qual a ética de apresentar os resultados? Ou um artigo? Lembrei disso porque na arte, por exemplo, o documentário do Eduardo Ponti apresentava primeiro em campo. Eu acho que é isso, o Fabíola. Acho que a primeira coisa que de uma pesquisa nós temos que apresentar para quem? Para quem é o primeiro interessado. É quem está no campo. Né? Até mesmo a gente poder ouvir assim, tá tudo errado. E se tiver? Né? Nós estamos lidando ali com sujeitos, nós temos que respeitá-los como sujeitos. Né? Não é assim, você é sujeito até aqui, a partir daqui você é um objeto e tudo mais. Não. Né? Tanto que na psicanálise, quando a gente vai falar, por exemplo, de caso clínico, a gente fala de construção do caso clínico. Né? Então, essa construção, esse sujeito está sendo escutado ali, e é todo um movimento para chegar nesse ponto da construção. Mas eu acho que quando você está lidando com o território, né, pegar um exemplo aqui que é super delicado, né? O sistema carcerário de São João del Rei, ele lê tudo que é produzido sobre ele na universidade. Tudo. Então não adianta eu escrever sobre ele sem compor e sem pensar e fazer uma crítica, porque eu nunca mais vou voltar lá e achar que isso não vai ter efeitos. Né? E os efeitos podem ser os piores possíveis. Né? Eu me lembro que eu estava conversando outro dia com um colega e ele me falou um negócio, né, que ele falou o seguinte, né? O problema, muitas vezes, da psicanálise é que ela chega nas instituições achando que ela tem um saber e não ouve e não compõe com aquela instituição. E sai chutando a porta da frente de quem já até abriu a porta para a gente. A porta está aberta, mas você já chega chutando o cachorro, falando mal da comida e tudo mais. Isso não faz parte nem da ética da pesquisa e muito menos da ética da psicanálise. Eu até acrescentaria que, além desse entrar com o pé na porta, às vezes também deixa uma ferida meio aberta. Eu sei que a gente tem que se afastar ali da medicina, mas eu acho que é uma analogia boa quando tipo, o paciente aberto na mesa, né? Entra, mexe, faz questões, angustia ele, às vezes até faz o corte lacaniano do nada, né? Pufa, assim, e deixa o cara aberto, né? Não elabora nada. Então, até na pesquisa, eu acho que tem que ter esse cuidado também, né? De até onde você vai, para que você vai, precisa ir. Eu sempre gosto, Fabíola, de fazer pesquisa com projetos de extensão acompanhando junto. Né? Por que projeto de extensão? Porque a pesquisa pode parar, a extensão ela continua. Só que a extensão ela tem uma dinâmica em que eu preciso dar uma autonomia para aquele grupo poder seguir sem a gente. Ele não pode ficar dependente da gente. Então tem que ter toda uma lógica de cuidado aí para que, como é que eu entro e saio de uma instituição, de um determinado território, né? Não volto mais daqui que eu briguei com todo mundo. E nesse aspecto que eu falei que é o aspecto formal, né? Tem algo que é da ética da psicanálise, você tem que sustentar o desejo, que é o desejo de ser analista. E ser analista é poder suportar um pouco de angústia também, né? E não simplesmente, né? Bom, gente, aqui é a Jaqueline. Eu achei interessante isso que você falou sobre os sinos das igrejas. Estou em Rezende Costa e ontem estava em uma roda de capoeira e toque de berimbau quando os sinos da igreja começaram a soar.
eu me deixei envolver naquele som e achei tão complementar. Mas, ao mesmo tempo, comecei a pensar no papel da igreja na colonização, me senti meio constrangido de ter pensado nessa. Não, pode pensar, é por aí mesmo. Sabe, né? A gente é muito curioso isso. A gente vê a igreja na colonização, mas ela mesmo também foi atravessada por não saber que ultrapassa ela, que ela nem sabe, né? Então, assim, por isso que eu falo, eles também são afetados pelo inconsciente, eles também são afetados por saberes que eles não vão dominar completamente, né? Bom, gente, podemos encerrar por aqui, né? Eu agradeço a todo mundo, né? E semana que vem... Roberto, Oi. eu e o Álvaro queria somente dar um recado que eu acho que é importante, principalmente pensando nisso que você fala da psicanálise se propor a tensionar e a dialogar com outros campos. No grupo de estudos, né, que inicia essa semana, na sexta-feira às 14h, e aí a gente vem com essa proposta também de trabalhar com outros autores da literatura, da história. Então, eu acho que vai ser bem interessante. A gente vai postar em breve lá no Instagram, então quem quiser acompanhar e puder participar, vai ser presencial por enquanto, mas é isso. Tá certo. Obrigado, Lívia. Bom, gente, muito obrigado. Semana que vem nós continuamos. Um abraço e boa semana para todos nós.